Você já viu uma imagem na internet, tipo um corredor vazio, uma sala com luzes fluorescentes, um parquinho abandonado e teve aquela estranha sensação de já ter estado lá? Mesmo sem nunca ter ido naquele lugar, parece que seu cérebro reconhece aquilo, como se fosse uma lembrança que não deveria existir. Esse tipo de sensação não é rara e ela tem nome, Dreamcore. Uma estética que não se explica com lógica, que mexe com você de um jeito silencioso, quase invisível, e que se espalhou pela internet como um vírus. Hoje você vai entender o que é Dreamcore, como ela funciona e por que parece que a gente já sonhou com esses lugares, e por que tem tanta gente que sente exatamente a mesma coisa. Primeiro é importante a gente saber o que é a estética Dreamcore. Dreamcore não é só um estilo visual, é um sentimento traduzido em imagens. É como tentar capturar a sensação de estar preso dentro de um sonho. Não um sonho comum, mas aqueles sonhos estranhos, que parecem reais demais, mas ao mesmo tempo errados. As imagens Dreamcore costumam mostrar lugares vazios, iluminados por luzes artificiais, muitas vezes amareladas, salas de aula sem alunos, escadas em espirais, parquinhos de madrugada, escritórios abandonados, entre outras coisas. Às vezes, a imagem é um pouco desfocada, distorcida. Isso só aumenta mais a estranheza. O Dreamcore tem muita ligação com os liminal spaces, que são espaços intermediários, lugares de transição, tipo saguões, corredores, garagens, lugares que não têm um propósito definido, que parecem existir só para conectar um ponto ao outro. E o mais estranho é que esses lugares não assustam de forma óbvia. Eles não têm monstros, não têm sangues, nem nada violento, mas que ativam algo que sei lá, a gente não sabe muito bem explicar o que é. E o mais louco é que todo mundo parece sentir a mesma coisa ao ver essas imagens. Mesmo pessoas de países diferentes, todo mundo sente a mesma coisa. Mas por que isso acontece? Para tentar entender melhor, imagina isso. Você está andando sozinho por uma escola antiga. As paredes são amareladas, o chão é de cimento, as luzes fluorescentes piscam. O som dos seus passos ecoa no corredor vazio, não tem mais ninguém ali. Você não sabe que dia é e nem por que você está ali, mas tem certeza que já viu esse lugar antes, em algum lugar ou em algum sonho. Essa é a experiência Dreamcore. É como se o cenário tivesse sido criado com base em nossas memórias incompletas, lembranças distorcidas da infância, trechos de jogos antigos, fragmentos de filmes esquecidos. Isso afeta a gente num nível muito pessoal. Algumas pessoas relatam que ver essas imagens dá uma sensação de tristeza suave, como se fosse uma saudade de algo que nunca aconteceu. Outras sentem um pânico leve, como se estivessem presas em um sonho sem saída. E outras curiosamente sentem paz, como se fosse um lugar onde nada pode acontecer e tudo está congelado. Eu sei lá, sinto meio que um desconforto, é bem estranho de explicar. Mas a pergunta mais perturbadora é: por que parece que a gente já esteve nesses lugares? Às vezes a gente olha para uma dessas imagens e pensa: eu juro que já estive nesse lugar. Mas será que isso é realmente verdade? Ou será que nosso cérebro está só inventando essa sensação? A ciência tem algumas explicações. Uma delas é que o nosso cérebro não guarda memórias como se fossem vídeos gravados. Ele reconstrói tudo. Toda vez que você lembra de alguma coisa, o cérebro remonta a memória com pedaços diferentes. Um som que você ouviu ontem, um cheiro que você sentiu na infância, um corredor que você viu num filme de terror. Tudo isso se mistura e forma uma lembrança que nunca existiu exatamente daquele jeito. É como um quebra-cabeça feito de peças que vieram de lugares aleatórios. É esse tipo de confusão mental que gera sensações como déjà vu, aquela sensação de já ter vivido algo antes. E o Dreamcore parece brincar exatamente com isso. Além disso, tem outro fator, a repetição de certos lugares. Na vida real e na cultura digital, escolas, mercados, shops, corredores de hospital, são todos lugares genéricos. Mas por serem tão comuns, acabam parecendo familiares, e quando você vê eles num contexto estranho, o cérebro preenche as lacunas com suas próprias memórias. E se Dreamcore for só uma espécie de gatilho visual para isso? E se essas imagens tocarem exatamente no lugar do cérebro onde vivem as memórias borradas dos sonhos? Pode ser, ou talvez seja o contrário. Talvez o Dreamcore não seja uma invenção digital. Talvez ele seja um reflexo real de como a gente sonha.
como se esses lugares sempre estivessem lá, só esperando serem lembrados. O mais curioso é que essa estética que parece tão específica surgiu espontaneamente em vários cantos da internet, como se várias pessoas tivessem a mesma ideia ao mesmo tempo. Os primeiros traços do Dreamcore apareceram num Tumblr, lá por volta de 2015. Imagens estranhas com filtros antigos, gifs em loop, frases soltas como do tipo "Você lembra disso?" ou "Esse lugar parece real pra você?". Mas foi só entre 2019 e 2021 que o Dreamcore se espalhou como um movimento cultural, principalmente com o crescimento do TikTok na época. Usuários começaram a postar vídeos curtos com compilações de imagens distorcidas, lugares vazios, músicas lo-fi, glitches e vozes modificadas. As legendas traziam perguntas simples como: "Você também já sonhou com isso?" Ou "Por que eu lembro disso se nunca estive lá?". E esses vídeos viralizaram com milhões de visualizações, e nos comentários milhares de pessoas diziam a mesma coisa: "Sim, eu já sonhei com isso", ou "Parece um lugar da minha infância". E bom, o Dreamcore virou uma linguagem coletiva, uma estética que não foi criada por uma marca nem por um artista famoso, mas por um sentimento em comum. E até hoje ele continua se espalhando em vídeos, imagens, jogos e músicas. A internet deu forma a um sentimento que a gente sempre teve, só que não sabia como descrever. E o Dreamcore não é a única estética que brinca com esse tipo de sensação. Existem outras estéticas parecidas, algumas até mais estranhas, como é o caso da Liminal Spaces. É uma das mais próximas. Se foca nos lugares entre lugares, corredores, entradas de hotel, estacionamentos vazios. É como se fossem fases de transição entre dois momentos da vida. Tem também a Wadecore, que é mais distorcido, mais caótico. Enquanto o Dreamcore tenta imitar os sonhos, o Wadecore parece uma simulação falha. As imagens são confusas, pixeladas, com mensagens quebradas, olhos flutuando, fontes erradas. É como se fosse um pesadelo da estética do Dreamcore. E uma das mais famosas de todas é as Backrooms. Inspiradas numa creepypasta, as Backrooms são ambientes infinitos e repetitivos, cheios de carpete molhado e cheiro de mofo. A ideia é meio que você sai dessa realidade e vai parar nessa realidade que fica localizada nas Backrooms. Muita gente considera as Backrooms uma versão mais aterrorizante do Dreamcore. Essas variações mostram que tem muita gente também tentando representar esse sentimento estranho. Cada uma dessas estéticas é uma forma de organizar o caos da memória, da emoção e da nostalgia digital. E dentre elas, bom, a Dreamcore foi a que ficou mais famosa e conhecida. A conclusão é que o Dreamcore não é só uma estética da internet, é como se fosse uma linguagem visual para expressar um sentimento que todo mundo já teve, mas nunca soube explicar. Ele mostra que às vezes o que mais mexe com a gente não é o que é chocante ou assustador, é o que é quase normal, quase real, quase memória. Esses lugares parecem familiares porque tocam em alguma parte esquecida do nosso cérebro. Talvez uma lembrança da infância, talvez um pedaço de um sonho, ou talvez uma simulação de algo que a gente vive sem perceber. E cara, o mais assustador de todos é que a internet inteira parece ter sonhado com os mesmos lugares, as mesmas salas, as mesmas escadas e o mesmo silêncio. Mas e se isso não for coincidência? Se você já sentiu isso, se alguma imagem do Dreamcore já mexeu com você, comenta aqui, quero muito saber qual foi a sua sensação. E se você curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, porque esse tipo de vídeo dá realmente bastante trabalho. Bom pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, valeu e até a próxima.